Olá, meus queridos! Estamos aqui para mais um bate-papo com Eliana Machado Coelho. E hoje, novamente, temos aqui André Coelho. Eu primeiro quero agradecer todo o carinho, todos os comentários, todos os incentivos e as pessoas que aparecem assim nos motivando a mais um programa. Isso está sendo muito bacana e esperamos, contribuir um pouquinho para alguns esclarecimentos, algumas dúvidas que possam levar luz, que possam levar conforto aos seus corações. Não é mesmo, André? É isso aí, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui para mais um programa. Vamos tentar trazer mais luz no caminho de todos nós, né? Como sempre, a gente vem tentando fazer isso e sempre trazendo algumas informações úteis e que possam ajudar vocês no caminho e sempre colaborando e estando apoiados pelo querido Mestre Jesus, que não podemos esquecer disso. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado pelas ideias, curtidas, os comentários. Isso, os comentários, foi bem legal. As perguntas que surgiram também, nós vamos devagarinho respondendo a cada uma delas, né? Nós não estamos assim com qualquer pretensão de dar aula sobre o Espiritismo. Aliás, a doutrina espírita nos ensina que somos eternos aprendizes, né? Tem até uma passagem muito legal. Eu não me lembro agora qual era a idade do Chico, mas já com idade bem avançada perguntaram para ele: Chico, o que você está lendo nesse momento? E ele disse: O Livro dos Médiuns. Então, quer dizer, ele sempre estava aprendendo. Aí vamos pegar então o exemplo desse nosso querido, representante da doutrina espírita, Chico Xavier, e vamos sempre buscar aprender um pouquinho, porque é a única forma que nós temos para evoluirmos, para nos alegrarmos e aceitarmos diversas situações. Não é mesmo, André? É isso aí. Vamos então dar início ao nosso programa. Eu peguei esse livro aqui. Você separou uma frase, né? Separei uma frase desse livro. Isso. A vida está à sua espera. Eu vou colocar direitinho aí no vídeo para vocês verem a capa do livro. Eu peguei aqui uma página aleatoriamente, eu peguei um trecho aqui que eu achei bem curioso. Para fazer parte do nosso bate-papo hoje. Isso. Então eu vou ler aqui um pedacinho, aí vocês vão nos acompanhando. É impossível ajudar aquele que não aceita ajuda. Por isso, volto a perguntar algo que todos deviam, olhando no espelho, fazer. O que eu fiz até hoje por mim mesmo? Se você tiver 5 respostas satisfatórias, é um bom resultado. É muito difícil auxiliar alguém quando não nos empenhamos em nos ajudar. O Mestre Jesus já nos disse que um cego não pode guiar outro. Tire primeiro a trave dos seus olhos. Não é? O que você achou disso, Eliane? Sensacional. Eu gostei muito dessa passagem desde o momento que eu a psicografei, né? Muitas vezes na nossa vida encontramos pessoas com as quais até convivemos no dia a dia e queremos ajudar, queremos nos empenhar para que ela melhore, para que ela progrida. Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu momento. E às vezes a pessoa, ela até, vou dizer até que ela precisa errar, ela precisa se equivocar para despertar. Porque sempre que ela erra, a gente dá a mão e sustenta. Nós vamos, desse jeito, nós vamos criando pessoas dependentes e não pessoas capacitadas, né? Se sempre nós vamos lá e atiramos de um problema, de uma situação difícil, ela se acomoda, ela vai se encontrar na zona de conforto, como diz isso na psicologia, fala muito da zona de conforto, então ela nunca quer mudar. E aí, o que acontece? Nós muitas vezes esquecemos de nós mesmos, nós esquecemos de nos melhorarmos, nos fortalecermos, nos elevarmos e até servir de exemplo para essa pessoa, tá? Então, nós temos assim,
que olhar no espelho e perguntar, como diz aí, né, essa passagem do livro, o que eu fiz para mim? O que eu fiz para o meu progresso pessoal? Porque é impossível eu ajudar alguém sem, a princípio, servir de exemplo. É impossível eu ajudar alguém sem ter um conhecimento alicerçado em moral sólida e sempre assim, baseado em coisas nobres, como ensinamentos de Jesus. Como cristãos, nós devemos ficar atentos aos ensinamentos do Mestre. E Jesus mesmo fala: tira primeiro a trave dos teus olhos, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, vamos pensar que não é egoísmo de forma alguma nós nos elevarmos, nós buscarmos o melhor para nós. Até porque, aí sim, quando essa pessoa estiver pronta, estiver preparada para crescer, para evoluir, além de nós servirmos de um bom exemplo, nós vamos ter condições de dar a mão para ela. Ultimamente eu vejo muitas pessoas assim reclamando: fulano soltou da minha mão, aquela outra pessoa não me deu a mão no momento que eu precisava. Nós necessitamos olhar a vida com outros olhos às vezes. Talvez não é egoísmo da nossa parte acreditar que o outro precisa dar a mão sem mesmo saber o que vai no coração daquela pessoa. Vamos pensar que ela pode estar passando por uma dificuldade tão grande e que nós não sabemos e nós estamos exigindo dela que nos dê a mão. Vamos então buscar nos esforçarmos assim, mesmo nos voltarmos e perguntar: o que eu posso fazer por mim hoje? Olhe no espelho e fala: o que eu posso fazer por mim durante esse dia que pode me agradar, que pode me elevar, que pode me deixar feliz. Mas não a felicidade momentânea, aquela felicidade de orgulho, de satisfação, porque como nós dissemos até, né, no último programa, o orgulho ele não é errado. Você precisa se orgulhar de si. Você precisa ficar satisfeito, é aquele orgulho positivo, ficar satisfeito com algo que você faça por si mesma, sabe? E as pessoas às vezes confundem esse orgulho com aquele orgulho de maltratar os outros, com aquele orgulho de arrogância, de não dar o bom dia, de responder de forma grosseira, né? Então vamos pensar que precisamos olhar para nós e falar: o que eu fiz por mim? Como diz aí o livro, né? Procure 5 coisas que você tenha feito por você e que tenha sido muito legal. Isso é bem importante, né, André? Verdade. Na psicologia, né, como psicólogo, o que você pode nos dizer um pouquinho a respeito? Esse assunto é bem extenso, né? Eu vou só colocar alguns exemplos aqui. Muitas vezes assim, por exemplo, que nem aqui, ó, é impossível ajudar aquele que não aceita ajuda. Então assim, tem gente que você quer ajudar, você quer auxiliar, mas a pessoa está travada numa posição, ela se bloqueia a receber ajuda, né? E quando você pergunta para ela: o que você faz por você mesma, como que você se ajuda, né? A pessoa muitas vezes fala assim: eu gosto mais de ajudar os outros, mas como que eu posso ajudar os outros se eu não estou preparado para ajudar nem a mim mesmo, né? Então nós precisamos estar atentos a essas questões. E outra coisa, nem todo mundo está pronto para ajudar todo mundo. Exatamente. Né? E as pessoas, a gente não pode esquecer que as pessoas também têm as suas próprias provas, seus próprios testes, onde eles estão sendo testados naquele momento e de repente eles não estão, eles até têm conhecimento, mas não estão em condições de ajudar. Então nós não devemos, né, não precisamos e não devemos cobrar a ajuda de ninguém. Não podemos cobrar, né, a ajuda de ninguém, porque nem todos estão preparados, né? Então às vezes nós precisamos resolver os nossos problemas pessoais, mas não também ficar a vida inteira: eu vou viver só resolvendo os meus problemas de forma egoística sem pensar no outro, tá?
Tudo tem que ter um equilíbrio. Então, eu só posso ensinar até onde eu sei. Eu só posso ajudar até onde eu consigo, não mais, né? E isso é interessante porque no mundo de hoje nós vemos muitas cobranças, ou aquele que quer ajudar e de repente se prejudica, não cuida de si, não cuida de ter assim algo sólido. Né? Nós precisamos primeiro cuidar do nosso emocional, do nosso psicológico, do nosso espiritual, do nosso físico, para depois ajudar ao outro. Senão não vamos ter forças, não é mesmo, André? Verdade. E esse livro, A Vida Está à Sua Espera, ele nos conta várias personagens bem interessantes, porque uma delas, ela se vê assim sem saída nenhuma, ela se vê numa situação bem difícil e ela se apega à fé, ela se apega a princípios sólidos, ensinamentos do Cristo, e a partir daí as coisas vão clareando, ela vai atraindo para si novas energias, novos amigos espirituais, e a trama é muito boa, é bem interessante. E nós vemos uma personagem na espiritualidade, que é a Marlene. A Marlene, ela dá opinião na vida de todos, ela quer ajudar a todos, mas ela não ajuda a si. O que é interessante, porque as pessoas elas ficam como que cegas para isso, né? Ela quer tanto o bem do outro que às vezes não se ajuda, né? E isso é bastante preocupante, né? Verdade. Não é difícil de se ver na clínica de psicologia pessoas que estão sobrecarregadas com problemas dos outros. É muito comum isso daí. Exatamente. Quando eu falo para elas assim, olha, enumera os seus problemas, aí a pessoa traz lá 20, 30, né? Aí eu falo para ela agora, me diz quais são de verdade os seus. Olha que legal. Aí essa lista baixa para uns 10, 8, né? Ou seja, então a pessoa está muito atarefada, está sobrecarregada, tentando resolver para as outras pessoas o problema que é delas, né? E que os delas mesmo estão numa escala assim, estão quase na última prioridade, né? Eu não estou dizendo com isso que a gente não deve ajudar os outros, não é isso. É que às vezes os nossos problemas são tão grandes que a gente acaba se anulando a conseguir ajudar alguém. Né? Esse que é o É uma fator. energia tão grande, não é mesmo, André? Gasta-se uma energia para opinar no que o outro precisa, no que o outro deve fazer. E se nós temos assim tanta opinião para a vida do outro, vamos usar para nós. Vamos usar essa energia e essa fé para nós. É aquela história, foco e fé em si mesmo, né? Antes de focar e colocar fé no outro. Porque muitas vezes a gente se decepciona. Nós empenhamos para o outro, nós nos doamos para o outro e não há o reconhecimento. Depois a gente fica, além de decepcionado, frustrado porque nós esperávamos uma coisa e o resultado foi outra. E vou repetir, não é egoísmo cuidar de si. Né? O que não podemos é massacrar o outro, atacar o próximo, desprezar, negar, às vezes, uma ajuda imediata, tá? Isso não podemos, não devemos. Temos que ter o quê? Equilíbrio para saber como agir, né? Não é mesmo? Tem uma coisa bem interessante que eu já tenho notado já há um bom tempo. Tem pessoas que têm um monte de problema. E aí ela fica reclamando para todo mundo que ela tem aqueles problemas. Aí vem alguém e fala, você precisa fazer isso. Porque a pessoa às vezes vê aquela pessoa desesperada com aquele monte de problema, ela vem com uma solução que no ponto de vista dela seria o melhor. E acaba passando do seu ponto de vista. Fala, tenta fazer tal coisa, assim, assim. Aí a pessoa ouve aquele conselho, mas não faz nada. São pessoas que são sedentas por respostas, mas não tem ação. Não toma atitude, não né? tomam atitudes, né? Então essas pessoas elas ficam só, como vou dizer assim,
entre aspas, sugando as outras pessoas, né? Vampirizando, isso, né? Vampirizando as outras pessoas. As pessoas vão e dão respostas e trazem soluções para elas, mas elas não transformam aquilo em ação. Fica somente na satisfação de saber que tem as respostas quando o desespero bate nela e alguém dá essa resposta para ela, mas ela não age. Nós encontramos muito hoje em dia, né, as pessoas que nos vampirizam. Elas querem as coisas, nós paramos tudo o que estamos fazendo por nós, né, uma atividade, seja ela qual for, e aí nós nos dedicamos àquela pessoa, damos orientações, perdemos horas e horas. Aí é o que o André falou, ela fica com a informação e não faz nada com aquilo. Né? Aí ela melhora um pouquinho, ela melhora, ela se sente melhor, mas ela se alimentou da nossa energia, na verdade, porque ela não fez nada do que lhe foi proposto. Aí passa-se um tempo, alguns dias, algumas horas, tal, às vezes até horas, né? Ela melhorou, depois ela volta de novo com aquela carga de problema, joga para cima de você, você fica ouvindo, depois aconselha tudo novamente, né? E a pessoa vai e faz? Não. Ela pode fazer uma vez, duas, três e depois ela larga, né? E o que é bom para nós deve se tornar um hábito, né? Os hábitos são coisas saudáveis, ao contrário dos vícios, né? Então, ela tem que adquirir novos hábitos para melhorar, para progredir, seja mental, espiritualmente, fisicamente. Nós devemos adquirir hábitos novos, porque os velhos nos deixam onde nós estamos. Então, se a pessoa ela está ruim hoje, ela tem determinados vícios, ela tem determinado comportamento que a levou até ali, né? E se ela não mudar isso, não tem como tirá-la de lá, né? Nós podemos até tirá-la, mas ela vai arrastar aquilo consigo. Então, às vezes, a pessoa precisa, infelizmente, mas sofrer ao extremo para se movimentar e sair daquela situação, né? E não que nós não devemos perder tempo em ensinar, em indicar o que é certo, né? Mas nós devemos nos limitarmos também. Nós orientamos, já falamos, deixa ela por si. Porque às vezes quanto mais acalentamos, quanto mais conduzimos, mais ela fica ali parada, acomodada, se alimentando da energia que nós damos a ela através das orientações e tudo mais, né? Então, nós precisamos cuidar de nós mesmos, nós temos a nossa vida, cada um é responsável por si, né? Então, precisamos ficar atentos a isso. Como que é aquela música mesmo que a gente já ouviu uma vez? Que Jesus me aceita como eu sou, mas... Ah, não é uma música. Não, música? É no centro espírita que frequentamos, antes de começar uma assistência espiritual, Verdade. tem uma frase que eu gosto bastante, né? Comentei outro dia com o André, vamos ver se eu sou capaz de repeti-la aqui. É assim: Deus me aceita como sou, mas me pede renovação. Olha que profundo isso, gente. Não é? Então, Deus aceita como eu sou, com as minhas falhas, com os meus defeitos, tal. Só que Ele me pede renovação. Por isso que acontece, está acontecendo tudo de ruim comigo, de novo e de novo. O que eu tenho que aprender com aquela situação que se repete na minha vida? O que eu preciso mudar em mim para que isso não aconteça mais? Quais os pensamentos, palavras e ações que eu necessito ter a partir de agora para que eu seja, vamos dizer, provedora de energias boas, atraindo a espiritualidade superior para que me rodeie? Então, o nosso campo é negativo porque nós vivemos no negativo. Se os meus pensamentos forem ruins, se eu critico, se eu acuso, se eu falo muitas coisas agredindo o próximo, como é que eu quero ter uma boa energia? Como eu posso
ter uma boa energia, vibrar no bem, no positivo, no amor, na saúde, na prosperidade, atraindo espíritos, entidades superiores para me rodear. Verdade. Então nós sempre atraímos aquilo que vibramos. Então certo é se perguntar o que eu estou vibrando, o que eu estou fazendo comigo para merecer o que eu vivo agora. É algo interessante de se fazer e voltar à pergunta, o que eu faço por mim? Né? Muitas vezes, né, nós precisamos ter uma coisa, aceitação. Principalmente no momento em que vivemos, né, na atualidade, tem coisa que nós não vamos conseguir mudar. Existem situações que são provas coletivas e a melhor coisa quando a prova é coletiva para uma região ou para o planeta como o que vivemos atualmente com a pandemia, a melhor coisa é nós vibrarmos no bem, nós sermos fontes de luz, de amor. Ah, mas o outro está fazendo coisa errada. Ai, gente, deixa o outro, nós não vamos conseguir mudar o outro nem sabe que eu existo. Então, vamos desejar o bem desse outro para que ele faça coisa boa, porque aí o bem sai de nós. Sabe aquilo que canta na música? Que haja paz na terra, a começar em mim. Então, é uma coisa que nós precisamos pensar, que haja paz na terra, a começar em mim. Eu quero paz na terra que comece pelo outro, mas eu vibrando no negativo, eu não fico numa frequência boa desse planeta. Né? Então, se eu quero uma frequência boa para o mundo, para o planeta, para os nossos irmãos, eu tenho que vibrar no bem, no amor, na honestidade. E é tão importante vibrarmos no amor, na honestidade, termos fé, mas a fé raciocinada, como ensinou Kardec, que encara a razão face a face em qualquer época da humanidade. Então nós precisamos sim vibrar no bem, ajudar ao outro com um ato de caridade, como Kardec falou, fora da caridade não há salvação e não há mesmo. E vamos pensar se a caridade às vezes não é deixar a pessoa quietinha para que ela se descubra ou descubra o que há em si para mudar. Porque enquanto nós carregarmos um filho no colo, ele não aprende a andar. Verdade. Não é mesmo, André? É. Vamos, André, que tal passar por uma pergunta? Nós recebemos algumas perguntas, falei demais, né? Mas nós recebemos algumas perguntas aqui. Vamos ver se dá para responder pelo menos uma, né? E eu quero agradecer a participação de todos com as perguntas na postagem que eu fiz semana passada na minha página do Facebook. Nós vamos respondê-la, tá? Fizeram bastante perguntas interessantes. Vamos ver se dá pelo menos uma hoje, né? Ó, teve uma pessoa, Simone Quintali, ela fez a seguinte pergunta. Cada pessoa tem um lugar certo quando desencarna? Boa pergunta. Boa, ótima pergunta. Simone, temos sim. Cada um, quando desencarna, ele é atraído, né? Já assim, quando desencarnamos, já temos à nossa volta os espíritos amigos para nos recolher, né? Existem os especialistas que vão nos desligar do corpo e de acordo com o nosso merecimento, a nossa necessidade, a nossa vibração que acabamos de falar agora, nós somos recolhidos por esses técnicos espirituais e já encaminhados aos locais mais necessitados. Então, a doutrina espírita, ela, vamos dizer, divide, né, a ordem dos espíritos em três, que são os espíritos impuros, que são os espíritos bons, e os espíritos puros, que é da primeira ordem. E dentro dessas ordens, dentro de cada uma dessas ordens, existem as classificações. Isso na doutrina espírita. Então,
nós vamos ter assim dos espíritos impuros, aqueles que vivem numa frequência muito baixa, não elevados, geralmente não acreditam em Deus, não aceitam o próximo, provocam todo e qualquer tipo de maldade sem pensar nas consequências para o outro. Ele, assim que desligado do corpo, ele já é atraído para o vale, né, para aqui, como os espíritas chamam de umbral, eles são atraídos para o umbral ou alguns lugares especiais ainda, piores no umbral, devido às suas práticas, às suas vibrações. As pessoas que viveram, né, já da segunda ordem, que já vivem no bem, já vivem melhores um pouco, e mesmo sem um grande conhecimento da espiritualidade, elas já são acolhidas e esclarecidas, né? E os espíritos mais esclarecidos não precisa nem falar, ele já desperta do outro lado e, oi, cheguei, né? Então, com esses não se tem muito trabalho. E de acordo com o que a pessoa fez, praticou e vibrou aqui, independente de religião, elas são acolhidas e levadas para lugares especiais, né? E depois, na espiritualidade, elas têm a oportunidade de evoluir, de se engrandecer com ensinamentos. Nós vemos muito isso nas obras do espírito André Luiz, psicografadas pelo Chico Xavier, né? Então André nos conta, né, dos ensinamentos. Ele mesmo, o próprio André, ele ficou alguns anos no umbral, mas Deus não esquece ninguém. Então, em dado momento, o André Luiz no umbral, ele começa a orar, porque ele não está numa vibração muito boa devido às suas práticas quando é encarnado. Então, ele começa a orar e aí ele começa a ver, né, aqueles espíritos socorristas à sua volta. E quando ele vê aqueles espíritos, ele se emociona, ele é acolhido, ele é amparado e levado para a colônia espiritual que se denomina Nosso Lar. Lá ele aprende muito e depois o próprio André, ele volta à crosta terrena para ajudar nos socorros e na orientação do próximo. Ele visita seus familiares. Por isso até que nós espíritas costumamos dizer que Deus não separa os que se amam, porque sempre existe aquele fiozinho de ligação, aquela ligação, aquela coisa que se troca, né, através de pensamentos, através da prece. Então, veja bem, até o André, ele visita a família dele, tá? Então, aquelas pessoas que mais amamos, nós não perdemos a sintonia com elas. Nós nos ligamos a elas através da prece, principalmente. Elas oram por nós, elas velam por nós na espiritualidade, torcem por tudo que fazemos, né? De bom, claro. E assim como nós por elas. Então, quando nós perdemos um ente querido, que eu sei que a maior dificuldade que todos enfrentamos é quando nos afastamos de um ente querido devido ao desencarne, essa pessoa, nós nos afastamos somente, nós não vamos deixar de vê-la, nunca mais vou ver esse avô, essa avó, pai, mãe, irmão ou filho, né? E então nós mantemos o contato através do pensamento, acalmando a alma, acalmando o coração, respirando fundo, imaginando o bem para aquela pessoa, com palavras nobres, elevadas, e essas palavras, essas vibrações vão chegando. E somos capazes até mesmo de sentir, e às vezes como que ouvindo uma voz, assim, parece que a gente escuta a voz da pessoa dentro da nossa cabeça, como uma resposta, como um carinho, né? Se bem que não podemos, não devemos, não é correto ficar invocando essas pessoas a todo momento, porque lá eles também têm o que fazer, viu, gente?
Então, lá eles têm que estudar, se aprimorar, se adaptar no novo meio, fazer novos planos, principalmente aprender na espiritualidade, que é muito importante. André Luiz, eu recomendo as obras do André Luiz, porque é muito importante nós aprendermos lá para colocarmos em prática aqui, em experiência futura, né? Então, nós nos ligamos a esses seres amados. Aqueles que não se encontram em bom lugar, é importante a prece, é importante vibrações positivas para eles, porque elas chegam, e André Luiz nos conta isso no livro Nosso Lar, elas chegam até aquela pessoa e aquele espírito, né? Elas chegam até lá e vai transformando e vai mudando, essas vibrações vão mudando e ele é capaz de sair, ele vai sair de um lugar inferior se ali estiver. E nós um dia vamos nos encontrar com ele sim, né? Com essas pessoas sim, e vamos saber exatamente o que nós desejamos a ela, o que elas desejaram para nós, e isso é muito legal. E esse encontro geralmente é de amor, é muito vibrante, é muito gostoso. E inclusive, como eu falo, Deus não separa aqueles que se amam, né? Inclusive no momento do sono, no desdobramento, né, do que nós temos por causa do sono, é possível os nossos mentores ou anjo da guarda, como quiserem denominar, é possível que os nossos mentores nos levem para visitar essas pessoas, se elas estiverem num plano legal, em condições de receber, né, uma visita. Eu já tive essa feliz oportunidade, né? Meu pai, ele desencarnou em 2019 e algum tempo depois eu fui visitá-lo. Foi muita emoção, né? Então, mas é possível esse tipo de visita, sim. Às vezes nós voltamos com as imagens, com alguma imagem, alguma ideia bem sutil, às vezes não. Mas certamente acordamos com o coração assim alegre, feliz, né? Nós acordamos de uma forma diferente, sentindo algo diferente que não sabemos explicar. Na verdade, a gente usa a expressão de eu perdi um pai, eu perdi uma mãe, eu perdi um avô, né? Mas na verdade a gente não perdeu, ele só está vibrando em outra frequência, né? Ele continua vivo, ele não está enterrado lá no cemitério, né? Ele está em algum outro lugar, ocupando um outro espaço, com outra atividade, né? Uma atividade muito mais nobre do que daqui. Sem dúvida. Né? E muitas vezes até amparando os que estão aqui. Sim, né? sim. Então, vamos mudar essa palavra, perdemos, não nos perdemos. Eles só estão vibrando em outra frequência. São espíritos, são energias, né? E essa energia, esse espírito, ele não morre, ele é eterno. Deus nos criou para a eternidade. Nós viemos do Pai, nós somos uma centelha dessa divindade. Então, até quando Jesus fala, eu e Deus somos um, é quando Jesus quer nos explicar que ele é uma centelha de Deus e ele se reconhece assim. Então, nós somos o filho do Pai. O que é o filho, senão uma cópia, uma porção, uma lasquinha do Pai? Então, nós nunca morremos. O que nós trocamos é de corpo, né? Essa matéria ela é instrumento para a experiência terrena, para nós nos aperfeiçoarmos e trabalharmos o nosso orgulho, a nossa vaidade e todas as mazelas. E à medida que nós vamos trabalhando tudo isso, nós vamos ganhando cada vez mais luz, cada vez mais elevação. O objetivo é esse mesmo. Sem dúvida. Né? Lembre sempre que Jesus, os ensinamentos de Jesus são na vertical, ou seja, eles vieram para nos levar daqui para lá. E o nosso ego trabalha na horizontal, né? Ou seja, nós temos que trabalhar o nosso ego para ele fazer isso. É por isso que a gente tem que se livrando de todos aqueles pesos que a gente vem carregando durante nossa vida, para que nós possamos decolar de uma vez, não é isso? Voltando até naquele primeiro assunto, não é mesmo, André? De querer, às vezes, nos forçarmos a ajudar o outro. Será que não é o nosso ego
Será que não é o nosso orgulho para falar, eu consegui ajudar o fulano, viu? É, Vamos pensar nisso, né, gente? Fica verdade. essa mensagem para a reflexão de hoje. A gente não pode esquecer que a gente tem um limite. Né? A gente não é ilimitado. Ainda não, mas um dia nós vamos alcançar esse grau. Um dia nós chegamos lá. Mas a gente tem um limite. Nós somos seres humanos ainda. É, verdade. Limitados. Tudo bem, então, por hoje? Bom, acho que falamos bastante hoje, né? Teve bastante esclarecimento. E continue mandando as perguntas, dúvidas, questionamentos, né? De alguma coisa que você queira saber, ou tenha uma curiosidade de saber, pode mandar que a gente vai dar um jeito de responder para você. Isso, meio devagarzinho, mas vamos responder a todos. Isso. Eu quero agradecer mais uma vez o carinho, a atenção de todos vocês, todos os comentários gratificantes e motivadores que recebemos. Agradecer também a possibilidade de entrar no seu lar, no seu coração, com alguma mensagem, tá? Muito obrigada. Que Deus os abençoe e ilumine sempre. Um grande beijo. Fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau. E não esqueçam de curtir, gente. Vão lá, dá uma curtidinha no nosso programa, dá um joinha, como é que fala? Assina lá. Se você não se inscreveu, inscreva no nosso canal. Porque aí quando a gente colocar um vídeo novo, você recebe o aviso. E também quando você curte, você possibilita que esse vídeo chegue a outras pessoas. Aí o vídeo, ele é oferecido para outras pessoas assistirem, tá bom? Verdade. Então, mais uma vez, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, fique com Deus, até mais.